Alô, irmãos, amigos da Igreja Batista Alvorada, aqui é o pastor Adílio e vamos ter mais um episódio da nossa aula, lição número 4 da nossa revista Esperança em Tempo de Quarentena, lição número 4, onde nós vamos estar estudando hoje a temática engajamento solidário. Mas, antes de nós continuarmos, peço a você que você possa dar aquele like aí, né? Pode ativar o sininho e se inscrever no nosso canal Igreja Batista Alvorada SGA, né? Você se inscreve lá, estará recebendo todas as notificações do trabalho da nossa igreja, escola bíblica, devocionais, né? Trabalho infantil, e tudo tá lá e você nos ajuda aí e compartilha com outras pessoas. Vamos ver aquilo que nós já estudamos, né? Hoje nós vamos estar iniciando a lição 4, mas já estudamos 3 lições. E a lição número 1 nós trabalhamos igreja nunca fecha, né? A igreja nunca fecha, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? E a segunda lição, a diversidade traz maturidade, né? Então, todas as adversidades, as lutas que a igreja tem passado, que cada irmão tem passado, vai trazer para nós mais maturidade cristã. E a nossa lição número 3, a última, foi oração como refúgio, né? Então, estudamos que a oração é extremamente importante nesses processos de adversidade em que vivemos. Então, esse foi as nossas 3 lições e hoje nós vamos estudar a lição número 4, engajamento solidário. Hein? E o nosso texto de hoje, né, que estaremos trabalhando, né, se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 11. Nós vamos fazer aqui a leitura, Filipenses 2, de 1 a 11, que diz assim: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição, egoísta ou vaidade, mas humildemente consideres os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a de atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, queridos, nossa sala 2, né? Continuação da nossa revista, Esperança em Tempo de Quarentena, né? E nossa lição 4, o engajamento solidário. E hoje a nossa lição vai estar falando, né, de um coração solidário, né? Daquele que coloca a sua vida à disposição do Evangelho de Jesus Cristo, né? E muitas vezes, né, diante de nosso coração solidário, a gente precisa entender que ser solidário não é digamos, uma opção para o cristão, né? Cada cristão precisa, que tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, precisa estar bem orientada, né? E não ser indiferente às coisas que estão acontecendo no mundo. Tem muito cristão que é como se ele estivesse vivendo somente a vida dele e ele fosse indiferente a todos os problemas sociais, econômicos que o nosso país, o mundo está atravessando diante dessa pandemia em que estamos vivendo, né? E nós precisamos agir, né,
solidariamente, né? Ele diz que não são necessários discursos de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo, né? Ele vai dizer: tende em vós sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve por todas as pessoas, né? Diante do sofrimento, diante das adversidades e das lutas que cada cidadão vive, né? Procuramos entender Jesus em seu majestoso ato solidário, o que o motivou, contra o que lutava, de que maneira ele fez, né? Então Jesus, a gente vai ver a partir dos nossos pontos da nossa lição, né? O primeiro ponto, a motivação da ação solidária, o amor, né? O segundo, né? O contexto da ação solidária, a morte iminente. E o terceiro, a ação solidária, o autossacrifício. E o quarto, a igreja primitiva, um caso concreto. Hoje nós estudaremos apenas 2 pontos. E o nosso primeiro, a motivação da ação solidária, o amor. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos da higiene. Percebemos quanto nossas vidas se afetam mutuamente e pelo isolamento. Redescobrimos a carência que temos de convivência física, né? Nós vemos que diante desse isolamento social, vemos que o tanto que nós temos a carência de estarmos juntos, a carência de estarmos próximos uns dos outros. E às vezes diante de uma situação assim é que a gente vê o quanto que as pessoas são importantes para a gente e os relacionamentos são importantes para nós, né? E ele vai continuar aqui na nossa revista. Mas é realmente necessário se isolar? Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero, aqueles que acham que é fundamental. Entretanto, para o propósito da nossa reflexão, saber que tem a razão não é relevante. O que devemos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política adotada, e sim o amor que decidimos oferecer, né? Ou seja, o que está em jogo não é a questão ideológica, não é a política. O que está em jogo verdadeiramente é o amor que decidimos oferecer um ao outro, nos isolando para não haver as aglomerações, né? E interessante que nesse primeiro ponto ele vai usar o texto de Filipenses 2, 6 e 7 e vai dizer assim: em que, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus naquele momento ele poderia se apegar ao fato de ser o próprio Deus encarnado e usar aquilo ali, mas não, ele decidiu se tornar servo naquele momento, servir a cada um de nós, e o modo dele servir a cada um de nós naquele momento era ver a sociedade, né, olhando através das curas, dos milagres, e também entregando a sua própria vida a nós, né, pelo amor, por nossos pecados, né? E esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Ou seja, existe uma discussão muito grande naquela questão, né? Se isola ou não, se isola ou não, usa máscara ou não. O que é melhor? Errar por cuidar de mais ou cuidar de menos? Então a gente precisa refletir nesse sentido e ver que nós, como Igreja do Senhor, precisamos ser exemplo para essa sociedade em que vive hoje. E vive uma discussão por vários aspectos
e às vezes mais pensando nas questões econômicas do que na própria saúde do ser humano. Por amor a esta humanidade, né, caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando a todas as dores inerentes a essa condição, né, existindo em forma de Deus. Ou seja, Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou, né? Ele se colocou na condição humana, ele era o próprio Deus e se condicionou à forma humana para nos proporcionar, né, a salvação em Cristo Jesus, a libertação. Então, se Jesus não veio para ser servido, quanto mais nós precisamos servir uns aos outros e cuidar de um dos outros, né? Tendo uma atitude realmente solidária, né? Visando o amor, né? O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta, diz a palavra de Deus. E é nesse propósito que a igreja do Senhor precisa viver. E aí, para ensinar, ele diz que o ato extraordinário, o amor inigualável, mais desejável, esse amor nos faz desapegar-se do lugar de conforto para servirmos de maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. O amor de Cristo está muito mais preocupado com o próximo. E nós precisamos, irmãos, nesse tempo que vivemos, pensar no próximo, pensar naquele que está ao nosso lado. Por isso, é importante que você cumpra todas as regras de distanciamento social, use máscaras, né? Que você realmente respeite o próximo. E não fique somente com as suas questões ideológicas e políticas, por isso não vai ajudar nada. Precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo. Não pensar só em nós mesmos, mas no nosso próximo, no nosso irmão. Amém? A nosso ponto número 2, a nossa lição, né? Ele vai falar sobre o contexto da ação solidária, a morte iminente. Estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos nenhuma vacina eficiente. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poder-se-ia imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. Ou seja, né, a gente está diante de um problema de saúde mundial que nós não temos ainda uma vacina, né? Nós não temos remédios, temos alguns medicamentos que são usados no início do tratamento da Covid-19, mas não temos ainda realmente algo concreto que a gente pudesse acabar com a questão da nossa... para encerrar, né? Ele vai até usar a palavra aqui, cerceamento da liberdade, ou seja, a gente se ver preso diante desse vírus. O vírus, ele não só traz problemas de saúde, mas também ele nos prende, muitas vezes, a gente se sente preso, né? A gente fala tanto de liberdade, tanto de coisa, então isso ele nos deixa preso. E ele vai dizer aqui na lição, a reclusão é para a preservação, manutenção da saúde, sobrevivência, a questão que perpassa toda a temática e a luta contra a morte pela vida, em especial aqueles que o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus, né? Ou seja, a gente precisa pensar, né? Aí você pode até achar assim, não morreu tantas pessoas assim no Brasil, né? Tem gente que ainda acha que não morreu, mas já morreu muitas pessoas, mais de 80 mil pessoas, mais de 80 milhões de pessoas, né? 80 mil pessoas, né? Nesse país. Eu sei que nosso país é grande, extensões territoriais, né, muito grandes, mas mesmo assim já perdemos muitas pessoas, né? E a gente precisa trabalhar para que esse número cada vez seja reduzido, né? E a gente sabe que o vírus não pode alcançar muitas pessoas e a gente precisa pensar nisso, né? Na nossa reclusão, sair somente nas questões necessárias, e a gente precisa estar visando isso.
nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte. E todos nós, todos somos parte desse grupo de risco, né? E aí, se tratando da nossa vida espiritual, né, a morte iminente, existe um grupo de risco ainda maior, né? A questão do pecado, né? A palavra de Deus diz, né? Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, né? Ou seja, a gente precisa entender, né? Mais do que nunca em nossas vidas, em que nós precisamos nos converter dos nossos caminhos, né? E nós somos um grupo de risco total, né? A pandemia fala muito das pessoas do grupo de risco, crianças, pessoas, mas existe também o grupo de risco, o pecado, né? Mais agravante, por se tratar da condenação eterna, o salmista traduz a perfeição da angústia trazida pela iminência da morte, que o homem pode não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Salmo 89, 48. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultamente, nas palavras do apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Essa revolta radical de condenados para libertos foi proporcional por Jesus em seu gesto de amor. É com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicamos esse mesmo amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. Ou seja, irmãos, há muitas pessoas que, além de se isolarem da questão do Covid-19, se isolaram de forma espiritualmente, né? Se afastando dos caminhos de Jesus, se afastando de um amor de Deus. E aí, meus amados irmãos, existe um risco muito grande para a sua fé. Tem gente que a sua fé diminuiu, a sua fé foi devastada por essa pandemia, por muitas vezes duvidar da ação e do poder de Deus. Eu quero dizer a você, meus amados irmãos, que Deus continua agindo no nosso contexto e que possamos, meus amados irmãos, desenvolver o amor, um amor maior pelo nosso Deus, que nos deu esse amor através de Cristo Jesus, e também desenvolvendo esse amor solidário com as pessoas, né? Nos resguardando e também cuidando dos nossos. Então o Senhor Jesus nos chama a ter esse pensamento, cuidado com o pecado que bate a sua porta e pode ser a morte iminente. Talvez não a morte iminente pelo Covid, mas a morte iminente que esse pecado pode causar na sua vida espiritual. Então, meus amados irmãos, esse é o nosso vídeo de hoje, a nossa primeira parte da lição. No próximo encontro nós teremos o ponto 3, o 4, e para pensar e agir, e estaremos encerrando aí a nossa lição 4, engajamento solidário, a nossa revista Esperança em Tempo de Quarentena. Lembrando a você, se inscreva no nosso canal, Igreja Batista Alvorada SGA, dê o like, ative o sininho e nos ajuda a continuar expandindo, né, o Evangelho e a Palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. Deixa eu orar por você, por sua vida, por sua família e pela sua vida espiritual. Pai, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por esse momento, por esse encontro, mesmo à distância. Que o Senhor Deus venha agir grandemente no meio do teu povo, através dos estudos da palavra, e que possamos a cada vez mais nos engajar solidariamente nos trabalhos do Senhor, na obra de Deus, cumprindo todas as regras que foram colocadas diante de nós, mesmo sendo pelo governo, mas que possamos, a Deus, ser crentes conscientes e que amam o próximo, né? Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que possamos amar o próximo cuidando de nós mesmos e de todos os que estão ao nosso redor. A Deus, essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.
Se você deseja o PDF dessa lição, a gente está enviando para você no privado, para que você possa estudar em casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.